Olá, quarto ano, tudo bem? Vocês estão acostumados a me ver dar aula de matemática, né? Só que hoje eu estou aqui para a gente começar, retomar a nossa aula de História. Sim, História. Nós vamos começar retomar nosso conteúdo de História, tá? Nós paramos na unidade 3. Nós iríamos começar a unidade 3 antes da suspensão das aulas. Então, nós vamos retomar a partir da unidade 3. Lá na página 118, nós vamos falar do desenvolvimento do comércio e da navegação. Só que antes de entrar no capítulo 3, a gente vai fazer uma revisãozinha, tá bom? Aqui o que nós vamos fazer na aula, né? Nós vamos entrar no capítulo, falar do comércio e da navegação, a partir da página 118 a 126, desculpa. Vai ter a tarefinha, que vai ser bem simplesinha, vou explicar para vocês, que vai ser um exercício da página 134. Vamos fazer uma revisãozinha, porque já faz tempo que a gente não vê história, né? Então, a gente vai dar uma retomada desde o capítulo 1, porque o material do quarto ano, ele nos traz história perguntando, falando e nos lembrando da terra que hoje chamamos Brasil. Por que será que hoje chamamos Brasil? Porque a gente sabe que antes dos europeus chegarem aqui, os portugueses, já havia população aqui, já tinha gente morando aqui, né? Que a gente chama de índios, os indígenas e outros povos mais ancestrais. Então, no capítulo 1, ele nos traz a imagem dos indígenas lutando por direitos. Ele nos traz esse mapa que é muito interessante, que ele é de 2010, e ele mostra as reservas indígenas, olha lá, distribuição das terras e das populações indígenas. Nesse mapa onde se localizam a maior concentração de população indígena em 2010. Infelizmente, se a gente fizer esse mapa hoje, vai estar diferente, tá? Porque já se passaram 10 anos aí. E mostra a situação que os indígenas estão vivendo hoje, ó. No capítulo 1 ainda, cita os sítios arqueológicos, que vocês já têm conhecimento do que são sítios arqueológicos dos anos anteriores. E mostra os vestígios encontrados em algumas regiões que comprovam a existência desses povos antigos que aqui viveram, antes dos portugueses, antes da gente, né? E como que prova, professora? Como que a senhora sabe que aqui viveu pessoas antes da gente? Pelos vestígios. Olha lá os arqueólogos, né? Essa imagem aqui é de uma das arqueólogas mais famosas que nós temos no Brasil, que é a dona Niede Guidon. Ela tem um trabalho maravilhoso, gente. Olha lá ela estudando as ossadas, as pinturas rupestres, vaso de cerâmica encontrado lá na ilha de Marajó, no Pará. Então isso eles reconstituem e com esses vestígios eles conseguem datar a existência de povos antigos. Não é maravilhoso? A gente escavar um lugar, achar um pedacinho de algum material que povos de 500, 600, 1000 anos atrás usaram. A gente vai ver aqui na frente, ó, seguindo, nós vamos ver os costumes dos primeiros moradores. Como que esse pessoal vivia? O que eles comiam? Como era a vida deles, né? Claro, totalmente diferente da nossa, mas como era? Nessa imagem mostra a imagem de como eles, uma parte do costume deles. Olha as mulheres indígenas trabalhando ali nos vasos, né? E aí pergunto eu para vocês, o que esse pessoal comia? Como que eles viviam? Não tinha faca, não tinha anzol, não tinha o que nós temos hoje. Então eles pegavam ossos para fazer anzol, eles pegavam pedra para fazer lança, fazer faca, fazer serra. E eram os objetos que eles tinham
que eles tinham que se virar com aquilo ali para poder caçar, cortar, né? E aí mostra, no capítulo 2, continua falando dos primeiros moradores e nos mostra aqui uma linha do tempo. Lembra da linha do tempo? Começa lá atrás, 14 mil anos antes AP. AP, gente, data presente, tá? É agora, ó, 14 mil anos atrás, né? 14 mil anos do que a gente está lá atrás. Eles eram só caçadores e coletores. Eles só sabiam caçar e colher as plantinhas. Depois, eles aprenderam a pescar. Ah lá, 10 mil anos, aí veio chegando, veio vindo a linha do tempo. 9 mil anos, eles aprenderam a ser ceramistas. Elas aprenderam, principalmente as mulheres, elas faziam potes, panelas, com barro, com argila. Olha só que evolução. E 4 mil anos atrás, olha a linha do tempo andando. Eles eram caçadores, coletores, pescadores, ceramistas e aprenderam a agricultura. Eles aprenderam que se eles plantassem, ali ia nascer o que eles quisessem. Né? Eles acharam as sementes, eles descobriram. Olha que evolução. Né? Até hoje nós precisamos da agricultura para sobreviver. E há 4 mil anos, esses povos antigos aqui já conheciam a agricultura. Depois da nossa revisão, vamos lá, vamos ver agora, nós vamos entrar no capítulo 3, certo? Comigo lá na página 118. Pessoal, nesse capítulo, ele fala do desenvolvimento do comércio e da navegação. Todo mundo sabe o que é comércio. Compra, venda, troca, ganha, perde, né? E as navegações. O que é navegação? Barco, navio, mar, travessia. Beleza, até aí. Nas aulas anteriores, você conheceu povos que vivem em diversos lugares do mundo e aprendeu características do modo de vida deles. Nas aulas desse módulo, você verá como alguns desses povos se encontraram. E o que esses encontros têm a ver com o nosso lugar que hoje chamamos Brasil. Pessoal, olha essa imagem. Tá? Toda vez que aparecer uma imagem, eu quero que vocês olhem, pensem, analisem e olhem a legenda sempre, certo? Olhando essa imagem aí, eu quero que vocês pensem aí no trocar ideias, né? Qual é a cena representada nessa imagem? O que vocês entendem por essa imagem? O quadro mostra o encontro de dois povos diferentes. Como lhe parece esse encontro? O que vocês acham desse encontro aqui? Né? Quem você imagina que são as pessoas retratadas nessa pintura que foi feita por Oscar Pereira da Silva em 1922? Gente, se foi feito em 1922, o Oscar não estava lá. É do jeito que ele imagina que foi. Olhando imagens antigas, papéis, documentos da chegada. Então ele fez a pintura como ele imagina que foi a chegada. Chegada do quê, professora? Olha lá que povo diferente desse que já estava aqui. Esse pessoal aqui na praia já estava aqui. E esse pessoal aqui nas embarcações estão chegando. Gente, vocês imaginam o choque de cultura? De repente você vê seres humanos com roupa, coisa que os indígenas, né, não usavam, em barcos enormes. Imagina o choque que foi. Para os dois lados, né, pessoal? E de onde saiu esse pessoal, né? Nesse mapa, a gente mostra onde está Portugal em relação ao Brasil. Olha de onde eles saíram, atravessaram todo o Oceano Atlântico para chegar aqui, ó. Olha a navegação, olha a importância das navegações. Como será que eles conseguiram naquela época atravessar um oceano? Vamos ver? No século XV, que são os anos de 1400, né? Os portugueses, eles viviam. O sistema político deles, gente, era monarquia.
Se é monarquia, era regido por rei, né? Na época, o rei, ele queria transformar Portugal em um dos países mais ricos ali da Europa. Porque na época, pessoal, quem mandava ali no mundo, quem mandava no mundo, era basicamente a Espanha e Portugal. Eram as grandes dominadoras do mundo, das navegações, das riquezas, né? Depois veio a Inglaterra, que começou a tomar conta também, começou a conquistar territórios. A Itália tinha grandes navegadores, mas quem mandava no mundo na época era Portugal e Espanha. Então, para tornar Portugal rico, o rei ele incentivava essas navegações em busca de terras, em busca de mercadorias. Conquistar ilhas e terras, segundo a descrição de antigos viajantes árabes, era fonte de produto muito, muito valiosos na época. Então, eles buscavam especiarias, marfim, ouro, prata, pedra preciosa, além de outros produtos, incluindo, infelizmente, escravos. Patrimônio é o conjunto de bens, é o que a pessoa tem que torna ela rica, né? No caso aqui da coroa. Coroa é o governo. Quando a gente fala coroa, é o rei, a rainha, tá? Seguindo. O que são especiarias? Essa página aqui, 120, vocês vão ler aí, tá? Leiam uma, leiam duas vezes, porque nós vamos precisar dessas informações para fazer as atividades que vem. Eu só queria destacar aqui nessa página que as especiarias, só de vocês verem as imagens, vocês vão reconhecer algumas, tá? E aqui está falando para que eram usadas. E tem um pedaço aqui dessa página, tem um tópico aqui, que é bem interessante. Então, eu quero que vocês leiam com bastante atenção, porque vocês vão precisar aqui para frente. Pessoal, nós vamos entrar agora e vamos falar especificamente das navegações. Desde o início do século XV, ou seja, por volta de 1415, olha o tempo que isso faz, são 605 anos atrás. As embarcações portuguesas já navegavam pelo Oceano Atlântico. Eu fico imaginando assim, pessoal, olha a inteligência desse pessoal. Naquela época, sem Google Maps, sem satélite, sem internet, né? Sem tecnologias avançadas, eles já conseguiam navegar por longas distâncias mar adentro. Olha que louco que é isso, se a gente for parar para pensar, né? Para os padrões da época, isso era um grande feito, pois ainda se conhecia muito pouco sobre os oceanos e antigas histórias, algumas bem amedrontadoras, povoavam a mente de muitos portugueses. Pessoal, além da dificuldade de pôr uma esquadra, uma frota de navios aqui, porque nunca saía sozinho, eles saíam de 3, 4 navios para as aventuras deles, para as expedições. Além da dificuldade de pôr todos esses navios na água sem conhecer o que vinha pela frente, nessa época povoavam histórias e lendas de monstros submarinos, de ondas gigantes, de águas ferventes que poderiam matar os marinheiros, afundar embarcações. Então, além de toda a dificuldade natural, ainda tinham medo dessas criaturas imaginárias. Já imaginaram, gente? Falou, olha, a gente precisa atravessar esse mar aqui. Ah, eu não vou, não. Tem uma serpente gigante lá que engole marinheiro. Você imagina a dificuldade dos navegadores para conseguir gente para trabalhar na época. Olha essa imagem. É a imagem figurativa, claro, né? Caça de criaturas marinhas, de Jan van der Straat. Gente, eu não sei se é essa pronúncia, tá? Porque eu fui pesquisar sobre ele, ele é belga, ele nasceu na Bélgica, então eu não sei essa pronúncia. A imagem ilustra as lendas da época, que contavam histórias sobre criaturas monstruosas que atacavam as embarcações.
Por muito tempo os viajantes acreditaram nisso. Olha o que eles imaginavam, gente, que tinham criaturas que atacavam os navios. Então, como que eles iam sair para o mar, né? Nesse mapa, Mar dos Sargassos. O que é Mar dos Sargassos, professora? É essa região norte do Oceano Atlântico que mostra até onde os portugueses conseguiram ir. Eles chegaram até a ilha do Açores, arquipélago, né? Açores, até o arquipélago aqui, Ilha da Madeira, das Canárias. Então, eles foram até longe para a época. Só que, além do medo, da dificuldade, eles sabiam que aqui nas Índias, eles tinham certeza de encontrar a coisa que eles queriam. Aqui eles não tinham tanta certeza. Então, por muito tempo, eles preferiram continuar indo para as Índias do que se arriscar num mar perigoso e não encontrar o que eles queriam, o que eles imaginavam. Só que nessa época eles aprenderam a corrente marítimas, corrente de ventos e técnicas de navegação. Como que esses barcos enormes navegavam? Usando o vento, usando corrente marítima, aproveitando-se das marés. E olha só, isso eles já sabiam nessa época aqui. Então, com esse conhecimento é que eles vão conseguir desenvolver. Nessa imagem mostra que aqui são as Índias, que chegava barco, navio, comerciante de todo lugar, tanto para comprar quanto para vender mercadoria. Então aqui era um grande comércio. Com o sucesso das expedições, os portugueses continuaram a buscar territórios para conquistar. Diversas expedições formadas por grande quantidade de embarcações, equipamentos e pessoas, imagina um tanto de gente, eram enviadas para explorar o continente africano e outros lugares. Essa imagem aqui, pessoal, queria que vocês prestassem bastante atenção. Isso aqui é o mapa mundi, é o mapa do mundo, né? E aqui mostra onde fica a Índia, que na época eles chamavam Índias, porque era a região. Hoje a gente sabe que é a Índia, né? E olha o trabalho que eles tinham, que eles saíam de Portugal, eles tinham que dar a volta pelo continente africano até chegar aqui. Lembrando, África é continente, não é país. Dentro da África tem os países, tá bom? Aí você olhando esse mapa aqui, vocês me perguntam assim, mas professora, se eles estavam aqui, precisavam chegar aqui, por que não vinham por terra? Porque nessa época, pessoal, toda essa região aqui era dominada por exércitos, principalmente o exército otomano, que era um povo que dominava o Oriente quase todo aqui na época, e eles não deixavam passar, porque eles tomavam conta do comércio. Eles falaram, aqui quem manda somos nós, só a gente compra e vende. Europeu, português, espanhol não vai passar aqui não. Então eles tiveram que achar a rota, o caminho para as Índias sem passar por aqui, ó. Olha como que esse povo, né, naquele tempo, olha as estratégias que eles tinham que ter para sobreviver. Então aqui vocês vão ver isso com calma, depois que a gente manda a aula para vocês, na hora que vocês forem assistir 1, 2 vezes, porque eu queria que vocês olhassem, cada setinha dessa tem uma cor. Cada cor indica um navegador. A gente tem o Vasco da Gama, tem o Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, e cada um conseguiu chegar a um ponto. O primeiro que conseguiu dar a volta aqui e achar essa rota, vocês vão ler aqui, porque a gente vai precisar dessas informações para fazer uma atividade lá na frente, tá? Eu só queria destacar esse aqui, ó, o Fernão de Magalhães. Gente, ele foi o primeiro que conseguiu, ele deu a volta nos mares, no oceano. Chama viagem circunnavegação. Ele conseguiu dar a volta, tá? É muito legal esse mapinha, vocês têm que ver com calma, analisar o que cada navegador fez e vão entender bem essa matéria.
Seguindo, eu estou lá na página 124, tá? Mostra o mapa, Portugal chega às Índias, porque até então ele não tinha conseguido chegar às Índias. Ele ia até um certo ponto e voltava, e aí, ó, ele consegue chegar às Índias. Diversos navegadores estiveram a serviço da coroa portuguesa. O rei, ele contratava navegadores para tentar fazer as rotas e enfrentaram oceanos em busca das Índias. Vasco da Gama ficou conhecido por ser o primeiro a chegar pelo oceano, pelo aquele motivo que eu falei, aquele destino tão cobiçado. Qual era o destino cobiçado? A Índia. Ele partiu de Portugal em 1497, com 3 navios e 1 barco de mantimento, chegando ao seu destino 1 ano depois, após contornar toda a costa africana. Voltou para o seu país em 1499, com os navios carregados de especiarias e outros artigos valiosos. Então, o Vasco da Gama foi o primeiro a conseguir sair daqui, dar a volta e chegar nas Índias, certo? Se vocês quiserem grifar essas informações aqui, é bom. Seguindo na página 125, essa é uma imagem com as viagens pelos oceanos, o comércio português trouxe para a Europa produtos diferenciados, fortalecendo a coroa. O reinado de Portugal começou a ficar muito forte, eles tinham muito dinheiro, muito poder ali na Europa. Com isso, as viagens marítimas passaram a interessar não apenas ao rei, também aos nobres, ao clero e aos investidores estrangeiros. O pessoal que tinha um pouquinho mais de noção de dinheiro, de poder, começou a pensar, gente, esse negócio de navegação dá dinheiro, né? Olha, esses navegadores estão indo buscar terras e especiarias e produtos e estão ficando ricos. Então, os nobres, o clero, que é a igreja, e estrangeiros também começaram a se interessar por isso. Chegamos na atividade 1, página 125. Vocês vão encontrar aqui, ó, encontre no caça-palavra as mercadorias que os portugueses buscam no Oriente. Aqui tem três mercadorias que os portugueses buscavam no Oriente. Então, vocês vão achar, vão circular aqui. Simplesinho. Tá em dúvida? Volta lá no texto, tá? Que lá tá explicando certinho. Atividade 2. Vocês vão reler o texto Portugal chega às Índias, lá na página 124. Pessoal, deixa eu frisar uma coisa com vocês. Aqui nós temos meia hora de aula. Não dá para ler página por página, frase por frase. Vocês têm que ler o conteúdo. Primeiro, para reforçar a leitura. E segundo, para entender as atividades. Se nós estivéssemos na sala de aula, nós íamos fazer uma leitura coletiva, né? Ou cada um lia um parágrafo. Mas aí, em casa, vocês têm que fazer essa leitura para dar entendimento. As mercadorias que você encontrou no caça-palavras eram importantes para os portugueses. Aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Eram importantes. Com base no que você aprendeu até agora, explique o porquê. Então, eu fiz uma afirmação, as mercadorias eram importantes. Você vai me explicar por que eram importantes, tá bom? Atividade 3. Você aprendeu que os portugueses foram grandes navegadores. E, entre os séculos 15 e 16, quer dizer, 1400 e alguma coisa, 1500 e alguma coisa, estabeleceram importantes rotas marítimas. Analise o mapa a seguir e complete a legenda com as cores adequadas. Lembra que eu mostrei aquele mapa mundi, né? Cada navegador com a sua rota, com a sua cor de setinha. Por isso que era bom analisar o mapa. Aqui, gente, vocês vão usar 2 cores, o verde e o vermelho. Só isso, porque nós temos 2 quadradinhos aqui na legenda. Primeiras viagens.
como foram as primeiras viagens? Será que é o verde que está indicando como foram as primeiras viagens? Ou é o em vermelho que foram as primeiras viagens? Então, vocês vão usar o verde e o vermelho e vão fazer a legenda. Tarefa em casa. Pessoal, só o primeiro exercício. O resto da tarefa a gente vai fazer na outra aula, porque nós dividimos o capítulo em duas partes, porque ele é muito extenso, tá? Então, não tem como fazer a outra parte da tarefa sem ouvir a outra parte da aula. A tarefinha é muito simples. Leia o texto, o que são especiarias na página 120. Lembra que eu falei que vocês teriam que ler aquela página? E faça o que se pede. Escreva os nomes de algumas especiarias encontradas pelos portugueses no Oriente, lá na região das Índias, né? O que eles encontravam lá? O que eles iam buscar lá? Então, vocês vão escrever aqui o nome de algumas especiarias. Peça ajuda a um adulto para responder aos itens a seguir. Presta atenção aqui, quarto ano. São 3 perguntas. Então, eu quero 3 respostas. Não é para marcar X aqui não, viu? São 3 perguntas, são 3 respostas. Número 1. Quais das especiarias são utilizadas em sua casa? Dessas que vocês leram, que vocês marcaram, qual que você usa em casa? Vai pôr o nome. Onde elas são adquiridas? Como que vocês conseguem? Como que o papai e a mamãe conseguem essas especiarias? Será que eles têm que pegar um barco e ir lá nas Índias buscar? E o 3, como são usadas? Quais são, onde conseguem e como que vocês usam? Como são usadas essas especiarias na casa de vocês? 3 perguntas, 3 respostas, tá? Pessoal, então o que nós vimos nessa aula? A unidade 3, o capítulo 3 de História, que nós dividimos em 2 partes. Nós fomos da 118 até a 126, com atividades. A tarefinha, que é só o exercício 1 da página 134. Vai fazer as atividades, vão fazer a tarefinha, vão tirar dúvidas e mandar correções para a professora pelo aplicativo, certo? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus.